Muito bem, irmãos, capítulo 15 de 1 Coríntios, já lemos e ouvimos, e vamos mergulhar um pouquinho nesse texto tão maravilhoso e tão precioso para nós. Lembro e reforço aqui que Paulo vai escrever e ensinar a igreja de Corinto a respeito de muita coisa importante na caminhada da doutrina do Evangelho de Jesus. E ele começa falando aqui do capítulo 15, verso 1: Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o Evangelho. Interessante aqui o que é o Evangelho para Paulo, o que tem que ser o Evangelho para mim e para você. É importante que Paulo vai relatar aqui o que é o Evangelho para ele. E ele vai dizer aqui que Cristo morreu por nossos pecados, que Cristo foi sepultado e que Cristo ressuscitou e foi visto, ele vai dizer aqui, por mais de 500 pessoas depois da sua ressurreição. Então, o que é o Evangelho para nós? Eu lembro que na minha infância e adolescência, os pastores pregavam o Evangelho. Falava sobre o pecado, sobre a necessidade que nós tínhamos de arrependimento, que o ser humano precisava de Jesus para alcançar a salvação, para ser liberto do pecado, para ser liberto da morte. A pregação era essa. Mas aí de um tempo houve uma mudança, deu-se uma guinada e as igrejas evangélicas começaram a crescer por esse Brasil afora, e esse evangelho que era pregado, parece que ele não era muito atrativo, ele não chama multidões. E aí o que foi feito? Transformaram ou tentaram colocar um pouquinho de sabor, né, no Evangelho de Jesus. E aí o Evangelho virou uma opção de outras coisas. O Evangelho virou um meio pelo qual você é curado, um meio pelo qual você fica rico, um meio pelo qual você é o centro da atenção e de que Deus trabalha o tempo inteiro com você. E aí a gente ouve pouco falar de cruz, ouve pouco falar de pecado, ouve pouco falar de perdição. E isso, ao longo do tempo, isso vem causando um transtorno grande para a igreja espalhada pelo Brasil. Mas Paulo vai deixar bem claro que Jesus morreu pelo meu pecado, pela minha imundície e pela tua imundície, pelos teus pecados, que ele foi sepultado, de fato, ele diz isso aqui, e a gente leu isso lá também nos evangelhos, e que ele ressuscitou, e ele foi visto por mais de 500 pessoas. Eu acho isso lindo na Bíblia, é que a Bíblia não é um livro escrito por uma pessoa. Não foi uma pessoa que teve uma revelação do anjo, não foi uma pessoa que teve uma revelação de Deus, não foi uma pessoa que viu uma grande luz, não. São 40 autores aí ao longo de 1500 anos, de épocas diferentes, escrevendo. E aqui Paulo vai dizer, não, ele não diz aqui que só ele viu o Senhor, embora ele tenha visto como o último dos apóstolos, mas que o Senhor foi visto ressuscitado pelos discípulos, pelos 11 discípulos ali. Judas havia falecido, havia se suicidado, e por mais 500 pessoas. Não dá para esconder algo desse tamanho, não dá para dizer que isso foi invenção de uma pessoa. Então, evangelho é isso. Não espere nada além disso. Evangelho é: Jesus morreu pelos meus pecados lá na cruz. Jesus foi sepultado numa tumba fria. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E isso foi comprovado pelos irmãos visualmente. E é comprovado também por todos aqueles que andam junto com o Senhor pela fé. No verso 9, ele vai dizer: pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Uma coisa maravilhosa aqui do Evangelho que Paulo está pregando é que o passado dele foi apagado. Deus podia ter matado Paulo, já que Paulo assolava a igreja, permitia que os irmãos
que os cristãos fossem mortos, Deus podia ter encostado o dedo na cabeça de Paulo e ter acabado com ele. Mas não é isso que Deus faz. Deus chama o apóstolo Paulo para um relacionamento íntimo com ele. O Senhor aparece a Paulo e diz: Saulo, Saulo, seu nome ainda era Saulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu tenho certeza que foi com uma voz tenra, com uma voz suave, não com uma voz de ira para punir aquele que estava perseguindo. Não, Jesus ele queria salvar a vida de Paulo antes de fazer dele um missionário. E aí Paulo vai dizer aqui que eu fui perseguidor da igreja, só que a cruz apaga isso tudo. Jesus morreu pelos pecados de Paulo, foi o que ele disse aqui. Então, tudo aquilo foi apagado. Sabe, querido, o teu passado foi apagado. Os teus pecados são apagados a partir do momento em que você se arrepende, em que você confessa e em que você deixa aqueles pecados para trás. Minha oração é que o Senhor limpe o seu coração hoje. Se você tem pecado que não confessou ainda, você precisa fazer. Joga essa roupa suja fora, é pano imundo, deixa isso para trás. Jesus quer te dar veste nova, Jesus quer te dar roupa nova, Jesus quer te dar vida nova. E a partir do verso 12, depois de vermos a maravilha da transformação que o Senhor faz na nossa vida, ele vai para o verso 12 que diz: ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Essa é a grande fonte de alegria do crente, de esperança do crente. É o que? É a ressurreição. É a ressurreição de Jesus e a certeza de que nós ressuscitaremos com Ele naquele dia, no grande dia que o Senhor virá nos buscar. Essa é a grande esperança, saber que o mundo, que a nossa vida não acaba com esse mundo. Nós ganhamos em Cristo a vida eterna. E isso é o que traz paz ao nosso coração. Nós recebemos esse presente pela fé. Ressurreição é a fonte, é a raiz de toda a nossa esperança. E Paulo vai dizer aqui no versículo 19, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quanta gente está esperando bênção de Jesus só para essa vida. A bênção maior que Jesus tem para mim e para você é a ressurreição, é a entrada na vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A nossa esperança é essa, é isso que sustenta a nossa caminhada, a nossa vida. Nós vamos sofrendo aqui, nós vamos apanhando, mas os nossos olhos não estão nos nossos problemas. Os nossos olhos estão, a gente está subindo o monte e a gente vai vendo já o sol brilhando lá no alto da montanha. É para lá que nós vamos. A nossa vida não é caminhar por um abismo escuro, onde a gente não tem perspectiva alguma, onde não tem esperança. Não. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Nós ressuscitaremos com Ele porque Ele tem poder sobre a morte. Paulo vai falar sobre isso aqui. Todos os inimigos foram vencidos e a morte é o último inimigo, ou foi o último inimigo a ser vencido. A morte não pode derrotar aqueles que estão em Cristo. A morte não pode tirar a vida abundante, a vida eterna, a vida plena, a vida cheia de gozo, cheia de alegria que nós receberemos quando partir daqui. Isso provoca em nós até um desejo de que o Senhor volte logo, que o Senhor leve a sua igreja e que esse mundo aqui que está pegando fogo, isso fique para trás, porque é muito duro viver aqui. E Paulo vai dizer no verso 33, depois de falar no verso 26 que todos os inimigos foram vencidos, ele vai falar no verso 33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Você conhece essa palavra? E às vezes a gente escuta muito esse texto isolado. O que Paulo está dizendo aqui é das más companhias dos irmãos da igreja que estavam andando com má companhia, que estavam andando com crente que estava envolvido em idolatria,
com gente da igreja que estava envolvido com prostituição, gente que não tinha compromisso com o Senhor. E aí Paulo vai dizer: pare de andar com essas pessoas, não ande mal acompanhado, porque a má companhia ou as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem que você anda? Quem são as pessoas que você anda? Quem são as pessoas que você fala? São pessoas que influenciam a tua vida para o bem ou para o mal. Nós somos sempre influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor. Quando você começa a andar com gente rica, você vai querer viver como gente rica. Quando você começa a andar com gente alegre, você vai se tornar uma pessoa mais esperançosa e mais alegre. Se você andar com gente triste, você vai andar deprimido. Se você anda com gente que não tem compromisso com o Senhor, muito provavelmente, sutilmente, você também vai se tornar uma pessoa que vai perdendo aquele compromisso que você tinha com o Senhor. Portanto, cuidado com as companhias, pois elas corrompem os bons costumes. E aqui do verso 34 ao verso 58, o apóstolo Paulo vai falar sobre a ressurreição, sobre o nosso corpo. Esse corpo vai ficar aqui, esse corpo vai ser comido por bicho, isso vai secar, isso vai virar pó, e nós receberemos um corpo glorificado, um novo corpo. Nós receberemos agora um corpo incorruptível, que não poderá mais se corromper, livre do pecado, livre da morte, livre do inferno, livre das doenças, livre de Satanás e toda a bagagem que ele traz e ele quer colocar sobre nós, e que nós sofremos aqui nesse mundo com essas investidas do diabo. Mas Paulo vai dizer aqui do verso 34 ao 58 que nós vencemos todas essas coisas. Somos vitoriosos sobre o pecado, somos vitoriosos sobre a morte, somos vitoriosos sobre o inferno, somos vitoriosos sobre Satanás. Satanás está esmagado, ele foi esmagado debaixo dos pés de Jesus, lá na cruz do Calvário, quando Jesus diz: está consumado, e ressuscita no terceiro dia, está tudo pronto. Satanás já foi vencido. Ele agora está andando por aí, dando uma mordidinha aqui, outra mordidinha ali, em quem está dando bobeira para ele. Mas naqueles que são de Cristo, estes estão com a cabeça no pescoço do diabo. Isso só falta se consolidar quando Jesus voltar e resolver todo o problema do mal da humanidade. E é por isso que Paulo coloca a cereja do bolo. No final do texto, no verso 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, portanto, por causa disso, por causa da ressurreição de Jesus, por causa da vitória de Jesus sobre a morte, por causa disso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A gente não trabalha à toa, porque Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele quando Ele vier nos buscar. Por isso, sejamos firmes. Irmão, fica firme. Não seja abalado, não deixe esse vento te mover do lugar da fé. Seja firme, seja constante. Não seja aquela pessoa que fica oscilando, momento de fé. Se está tudo bem, você está com fé. Se está tudo mal, você perdeu a fé. Não. O que o Senhor espera de nós é que a gente seja constante. Nós estamos em Cristo. Satanás não pode tocar em nós, porque nós habitamos a sombra do Onipotente, a sombra do Altíssimo, e o mal não pode chegar à nossa tenda, o mal não pode chegar à nossa vida. A nossa carne vai perecer, a gente vai morrer de coração, vai morrer de acidente, vai morrer de bala perdida, de bala achada, a gente vai morrer aqui. O mal desse mundo para esse corpo não tem para onde escapar, mas o mal verdadeiro, o Senhor Jesus já nos resgatou, já nos protegeu, já nos transformou e já nos fez mais do que vencedores sobre
o mal. Então, por isso, irmãos, sede firmes e constantes e abundantes. Abundância quer dizer muita coisa, quer dizer generosidade. Seja generoso, seja abundante na obra do Senhor. Não seja mesquinho quando você for prestar culto ao Senhor. Entrega o melhor que você puder ao Senhor. Quando você for abençoar alguém, abençoa com generosidade. Seja abundante na obra do Senhor e saiba que o teu trabalho não é vão no Senhor. Nós seremos recompensados com a vida eterna e tem mais alguma coisa de bônus aí que é o galardão. A gente não sabe o que é, mas além da vida eterna, o Senhor nos dará também o seu galardão. Galardão pelas nossas obras, não é a salvação já está garantida, mas o galardão virá pelas obras, de como nós vivemos aqui, de como nós andamos aqui e como nós servimos ao Senhor aqui. Que Deus enche o teu coração de alegria e de fé na ressurreição de Jesus e você tenha um coração de vencedor. Sabe, aquele time que joga só para cumprir o resultado, porque o troféu já está garantido? Assim também é a vida daqueles que andam com Jesus. A gente está aqui só para cumprir tabela, porque nós vamos morar eternamente com Ele. Portanto, a gente pode ser firme, a gente pode ser constante, a gente pode ser generoso e abundante na obra do Senhor, sabendo que todo o nosso trabalho vai ser recompensado, que todo o nosso trabalho não é em vão, que todo o nosso trabalho não é à toa. Você está trabalhando para Jesus, saiba que você está semeando no reino do Senhor e você vai ter uma grande colheita quando o Senhor vier te buscar. Deus te abençoe, querido, que Deus guarde a nossa vida aqui nesse mundo, porque da morte nós já estamos guardados. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.